Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Estava com muita saudade de vocês não imaginam como. Tenho acompanhado vocês nos cultos online que o Joãozinho tem colocado. Tem sido uma bênção para mim, tem sido um aprendizado muito grande para mim. Então hoje eu estou aqui para poder começar meu período de divulgação. Eu ia começar mais para frente, mas parece que nesse momento vai ser a melhor oportunidade de começar o período, porque o ano que vem eu e minha equipe iremos poder começar todos juntos o trabalho na aldeia. Meu nome é Cleito, como todos conhecem, né? Eu sou missionário com o povo Culina, que fica localizado no Acre. Eu estava morando em Manoel Urbano, que é a cidade mais próxima do povo Culina. E lá eu estava criando relacionamento com o povo da cidade, estava conhecendo o pessoal da cidade, eu estava conhecendo os indígenas que descem do rio para poder estar na cidade, para poder fazer suas compras, receber o seu dinheiro para poder pegar seu sustento e levar para a aldeia. Então, nesse período eu fiquei criando relacionamento com eles e também tive a oportunidade de subir o rio. E estar um período com eles. Depois que eu saí daqui, eu fui para Manaus. E fiquei um tempo em Manaus. Lá em Manaus eu fiquei conhecendo a base de lá, conheci o pessoal de lá, fui bem recebido pelo pessoal de Manaus. Depois de Manaus eu fui para Puraquequara, para conhecer Puraquequara, e tive a oportunidade de trabalhar lá, de fazer alguns serviços por lá, e também desenvolver o meu aprendizado em algumas áreas que eu não conhecia. Então tive a oportunidade de aprender algumas coisas técnicas que eu não conhecia e pude aprender, que será muito útil para mim no campo. Aí depois eu retornei para Manaus. Depois de Manaus me orientaram a ir para Rio Branco. Aí de Rio Branco eu fui para Manoel Urbano, que é a cidade mais próxima. Aí comecei esse período de conhecer o pessoal da cidade, conhecer os indígenas. Aí depois de algum tempo fui orientado a fazer a minha viagem de sondagem. Essa viagem de sondagem o que é? É conhecer as aldeias, conhecer o povo e pedir para os caciques se eu posso trabalhar naquela aldeia. Então são ao todo 6 aldeias ao qual a gente visitamos. Para poder ir para a aldeia, eu subi de avião até uma cidade chamada Santa Rosa do Purus e desci de barco juntamente com Lucas e o Anthony. O Anthony será meu parceiro, meu colega de equipe, e o Lucas é um irmão em Cristo que estudou comigo em Peniel, ao qual me ajudou muito nesse processo. Ele fez um bom preço para poder fazer essa viagem e também me deu a oportunidade de conhecer a família dele e a cidade dele. Aí depois desse processo nós descemos o rio até os Colinas. Só que antes de descer o rio, a gente visitamos uma casa, que é a casa do irmão Henrique. Esse Henrique trabalha com o povo Kaxinawá. E lá passamos um dia com ele. E nesse tempo a gente podemos aprender como é o trabalho lá com o povo Kaxinawá. Eu também pude aprender e ver como é que é o processo dele, como é que ele trabalha, como é que ele desenvolve o trabalho dele, que é uma coisa nova para mim. Então eu vi como é que é feita a casa dele, eu pude observar como é que é feito o painel solar dele, eu pude ver como é que ele pega a água para poder tomar, como é que é o processo de filtro, tudo, para poder aprender mesmo. Então tive uma oportunidade muito grande de estar conhecendo o missionário Henrique e de estar podendo ver esses processos e a casa dele também. Aí depois, no outro dia, a gente vimos que a bucha do motor da rabeta estava quebrada. Então a gente vamos trocar, perdemos metade de um dia trocando essa bucha. Aí depois descemos o rio até a direção à aldeia. A viagem durou mais ou menos 14 horas descendo o rio. Eu vou mostrar nas fotos o barco ao qual descemos e a aldeia também. E chegando antes da aldeia, escureceu já caiu um temporal. Então ficamos dormindo em uma embarcação que tinha lá grande e foi um momento no qual a gente podemos conversar um pouco com o pessoal que moram lá, que moram naquela embarcação. Aí no outro dia nós descemos em direção à aldeia
e fomos visitar a primeira aldeia, que é a aldeia chamada Buaçu. Essa aldeia Buaçu, ela é uma aldeia grande, ao qual tem um posto de saúde, né, lá, e ficamos 2 dias lá. Interessante que nessa aldeia onde que tem um posto, a gente fomos bem recebidos tudo, só que não tivemos um bom contato no começo, até o cacique chegar. No momento que o cacique chegou e conversou com a gente e deu joia para a gente ficar lá, aí a gente começamos a ter um bom relacionamento com eles e pudemos conversar com eles, porque aí eles começaram a se desenvolver mais com a gente, se aproximar mais da gente. Só que essa viagem também a gente tomou alguns cuidados com relação ao Covid, mesmo eles tendo tomado a vacina, o correto era usar máscara, usar o gel, e a gente fizemos isso, mantemos distância também. Mas nessa aldeia ficamos 2 dias, depois descemos até a aldeia Santa Júlia, que é uma aldeia também grande, tem mais ou menos 79 habitantes. Ficamos lá, conhecemos, só que nessa aldeia não ficamos muito tempo, porque ficamos sabendo que eles iam ter uma reunião. Ia ter uma reunião no outro dia. Então a gente resolvemos fazer o quê? Adiantar todo o processo de viagem nossa. Ia ser 10 dias de viagem, adiantamos para 6. Então nesse dia que a gente foi para Santa Júlia, a gente resolvemos descer um pouquinho mais e fazer uma visita a um ribeirinho chamado Daniel. No Daniel, a gente ficamos um tempo lá conversando. Esse Daniel, interessante que no primeiro dia que eu cheguei em Manoel Urbano, ele foi a pessoa que foi lá em casa me buscar para poder apresentar o povo Colina. Então Deus colocou essa pessoa na minha frente para poder me dar essa apresentação ao povo Colina, porque eu estava pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me aproximar de um povo ao qual fala muito pouco a minha língua? E esse Daniel fez todo esse processo de me levar até o povo Colina para me mostrar e apresentar o povo Colina. Então eu vi a direção de Deus, a mão de Deus trabalhando, porque leva muito tempo com o ribeirinho descer o rio e ficar lá na parte de Manoel Urbano para poder fazer essas coisas. E Deus fez isso, colocou ele naquele momento e me mostrou. E ele me levou para poder conhecer os ribeirinhos. Então eu fui na casa dele, fui bem recebido. É um pessoal que necessita de ouvir a palavra de Deus, necessita de conhecer a Deus. Então a gente precisa orar muito por esse ribeirinho, porque ele é uma pessoa que vai me ajudar muito lá. É uma pessoa que vai ser meu suporte lá. Então vai ser praticamente aquela pessoa a qual eu estiver passando necessidade, eu posso correr que ele vai me ajudar, porque ele já falou isso, que se eu precisar de alguma coisa eu posso estar lá e posso confiar que ele vai estar me ajudando. Aí no outro dia começamos nosso período, último dia de viagem. Então subimos, ficamos mais um pouco em Santa Júlia, depois subimos, passamos por Buaçu, só que não paramos, somente passamos. Aí lá em cima paramos uma aldeia chamada Santo Amaro. Essa aldeia Santo Amaro fica muito alto, então tivemos que subir um barranco. Lá fomos bem recebidos, só que o cacique não estava lá. Só que mesmo o cacique não estando lá, a gente foi bem recebido pelo pessoal, e interessante que foi muito bem aproveitado, foi mais aproveitado que as primeiras aldeias. Por quê? Porque ele nos levou para conhecer toda a aldeia, levou a gente para conhecer a sua roça, levou a gente para conhecer como é que é o processo da casa dele, a construção da casa, levou a gente para conhecer o local, o ambiente onde que eles vivem, o campo de futebol, para poder mostrar onde que pode pousar o helicóptero. Então foi muito bem proveitoso essa viagem para Santa Amaro. Depois de Santa Amaro a gente subiu mais um pouco e fomos parar na aldeia Ipiranga Velha. Essa Ipiranga Velha é uma aldeia já abaixo, ao qual se o rio encher, ela alaga. Mas a gente também fomos muito bem recebidos naquela aldeia. Os indígenas não nos levaram para conhecer o local, mas fizeram muita pergunta. Por que a gente estava lá? O que a gente quer com eles? E quando a gente falamos que a gente somos missionários, eles falam, nós queremos missionários aqui. A gente quer pessoas que falem da palavra de Deus, e a gente quer aprender a sua língua também. Aí depois que a gente subimos mais um pouquinho, fomos parar no Ipiranga Novo. O Ipiranga Novo também é um barranco alto, e lá também fomos muito bem recebidos. Eles também fizeram muitas perguntas para a gente. Lá já tem uma igreja, a igreja da Assembleia, ao qual o pastor que foi pregar lá fez todo o processo de pregação, só que ele praticamente não pregou, não doutrinou eles.
simplesmente falou assim, ó, escolheu 2 pessoas e falou assim, vocês são agora o pastor e liderança da igreja. E saiu e foi embora. Então, a igreja lá está necessitando de pessoas para poder pregar. Eles não conhecem toda a doutrina. Eles falam que creem em Jesus Cristo como Salvador, mas eu percebi que não tem firmeza na fé. Então, eles creem que é emprego de salvação. Eles creem que precisam fazer mais alguma coisa para chegar até Deus. Eles também colocaram mais uma religião na cultura deles. Então, nós vamos ter que chegar lá e pregar a palavra de Deus do modo correto para que eles possam estar crendo. Mas isso é um processo muito longo, irmãos. É um processo ao qual a gente vai ter que chegar, construir nossa casa e começar a fazer o quê? Aprender a língua e a cultura. Para poder começar, depois que aprender a língua e a cultura, a falar da palavra de Deus para aquele povo. Então, é um processo muito longo, é um processo ao qual a gente vai ter que estar com o povo, caçar com o povo, morar com o povo, vão ter que se relacionar com eles. Então, esse processo de sondagem foi para isso, para a gente conhecer o local, e agora a gente vai estar conversando entre nós, a equipe, e com a liderança para ver qual é a melhor aldeia para poder morar, para poder construir a casa. E depois que a gente decidir o local, a gente vai estar voltando para lá, para poder conversar com o cacique e pedir a autorização dele para a gente poder estar morando lá. Então tem todo esse processo. Aí depois que a gente terminamos a sondagem, subimos até Santa Rosa do Purus, e depois eu voltei para Manuel Urbano de Avial com o Anthony, para poder apresentar a cidade de Manuel Urbano para ele e as pessoas. Aí depois que o Anthony foi embora, eu fiquei lá ainda, conhecendo a cidade e pegando os preços de materiais de construção, preço de materiais de barco, essas coisas, para poder anotar, para poder fazer o meu projeto da construção da casa. Então eu já peguei muitas coisas. Se alguém precisar um dia de conhecer o projeto, pode estar me falando, que eu posso estar enviando para vocês pelo WhatsApp. Mas só que aquele projeto não é um projeto assim, que necessita ser feito agora, tem que ser um projeto que ser trabalhado. Eu preciso fazer a casa e depois conseguir as outras coisas. Então o que vai estar no projeto é o geral, é o todo que eu vou estar precisando. Depois a liderança pediu para mim voltar para Jacutinga para começar a fazer o meu processo de divulgação. Então eu vou estar fazendo meu processo de divulgação agora. Está iniciando. A igreja aqui, Jacutinga, a qual eu sou membro, faço parte, vai ser o meu primeiro contato como divulgação. Então, vou estar apresentando algumas fotos para vocês antes de começar a pregação. Aqui, eu estava na casa do Lucas. O Lucas é aquele que está em pé, e a Diana, aquela que está sentada, e a filhinha dela. E do canto de cá é o Anthony, que vai ser meu colega de trabalho. Então, esse Lucas e a Diana estudaram em Peniel, e agora estão trabalhando com o povo ribeirinho e plantação de igreja, lá em Santa Rosa. Pode estar passando. Aqui também está o Samuel, que está no meio. O Samuel está morando em Santa Rosa do Purus também. Ele também estudou em Peniel e agora está trabalhando com o pessoal da saúde lá. Pode estar passando. Esse aí é a canoa ao qual nós descemos o rio. O período lá não está de cheia, mas também está um período propício a descer de barco. Então não teve muita dificuldade. Então foi uma viagem tranquila. Então deu para viajar com esse barco. Pode estar passando. Esse aqui é o Anthony, que está do meu lado. Ele é o canadense. Ele vai estar viajando agora para o Canadá em setembro para poder casar. E depois, no ano que vem, estará voltando para poder começar o seu período de trabalho lá também com o povo culino. Pode estar passando. Aqui já é a casa do missionário Henrique. O Henrique nos recebeu na casa dele. E nesse momento a gente estava arrumando a bucha do barco. Estava trocando a bucha da rabeta do barco. Pode estar passando. Aí nós acabamos de fazer uma gambiarra, porque quebrou aquele suporte ao qual prende o barco, o motor, a hélice. Pode estar passando. Aqui o André está conhecendo uma palavra nova que é chamada gambiarra. Ele ajudou também. Pode estar passando.
Aí nós estamos ajudando a montar o motor agora. Pode passar mais uma vez. Aí depois que saímos de lá, descemos, a gente ficamos numa embarcação grande e dormimos aí. Aí nesse dia a gente aproveitamos para fazer a nossa pesca, fomos pescar. Só que no caso ali, eu fiquei 1 hora pescando, não pesquei nada. O Anthony ficou 1 hora pescando, não pescou nada. E o Lucas ficou 1 hora pescando, pescou 10 peixes. Então, tivemos a oportunidade de aprender com ele como pescar. Porque ele nos ensinou mesmo. Pode estar passando. Aqui nós começamos o nosso período de descer para ir para a aldeia. Pode passar. Essa é a primeira aldeia que nós paramos lá. É chamada de Boaçu. Está vendo que é bem organizada a aldeia, é bem distribuída as casas deles são dessa forma. O campo de futebol deles é um local ao qual eles passam a maior parte do tempo deles depois que eles trabalham. Então é um local bem agradável. Eu não vi uma coisa que nos atrapalharia ficar lá. Eles têm seu horário de trabalho. Normalmente eles começam o seu horário de trabalho às 4 horas da manhã e vai até lá para as 2 horas. Porque depois das 2 horas praticamente é um período muito quente. Então eles praticamente ficam em casa e no final da tarde eles vão praticar seus esportes e sua confraternização. Pode passar mais uma vez. Aqui é a foto no geral. Pode passar. Aqui é Boaçu ainda, só que tirando a foto onde nós estávamos. Nós estávamos numa escola, cada aldeia tem uma escola. E essa escola tem um professor indígena. Só que os professores falaram para mim que eles não sabem dar aula, eles não sabem ensinar. Então, é uma coisa ao qual a gente vai precisar fazer. É o quê? Orientar os professores a ensinar de modo. Mas não somente a língua deles, a nossa língua também. Então é um trabalho muito grande. É um trabalho, nós vamos ter que aprender a língua, aprender a cultura e depois vamos ter que ensinar eles a ensinar também. Então é uma coisa que vai ser um processo muito longo. Pode estar passando. Ali é a praia, ao qual nós moramos, a visão bem de frente à escola. O rio está lá no fundo. Aí, nessa foto não dá para ver muito bem, mas eu queria mostrar uma foto ao qual dava para ver, mas não achei. O rio vem até aqui na beira. Então ele sobe praticamente seus 20 metros. Então o rio na cheia ele sobe muito. E na baixa ele desce e fica bem raso. Então tem o seu período de cheia e de baixa. Pode estar passando. Aí repetiu a foto. Pode passar. Pode passar mais uma vez. Ali estamos na aldeia Santa Júlia. Essa é a visão do rio. O rio é dessa largura na baixa. Na cheia, que nem eu falei, sobe quase 20 metros. Chega quase na beira do rio, na beira do barranco ali. As embarcações dos indígenas são daquela forma. Eles descem até a cidade e sobem naquele barco. Pode estar passando? Essa aqui já é Santo Amaro. Essa Santo Amaro já é uma aldeia que ele fica em beira do barranco, ele fica entre 2 rios. É uma aldeia bem organizada também. Nesse local a gente fomos bem recebidos e o pessoal nos levou para conhecer todo o local, todas as casas. Pode estar passando. Aí mais um local do Santo Amaro, que eu tirei essa foto para mostrar como é que é feita a casa deles. Normalmente eles fazem a casa deles, eles dormem em rede e a cozinha fica do lado. A cozinha é bem aberta e o pessoal fica praticamente todo dia quase na cozinha quando nós estamos trabalhando. Pode passar mais uma vez. Aqui é um indígena mostrando para a gente os locais da casa, da casa da aldeia, Santa Amaro. Pode estar passando. Aí é o campo deles, ao qual eles jogam bola, e a gente acabamos de passar bem no meio do futebol deles. Pode estar passando. Aqui é a visão de Santa Amaro por cima. Então lá em cima a gente está vendo a curva do rio, só que um pouquinho antes da curva tem um rio que é chamado Xandres. Então essa aldeia fica no meio de 2 rios. Esse rio Xandres, uma pessoa que é branca, considerada branca que nem eu, não pode entrar.
Essa é uma reserva. Então, eu não posso entrar nesse rio Xandes, mas eu posso ficar no rio Purus. Pode estar passando. Aí continua o rio. Pode passar mais uma vez. Pode passar mais uma. Aí então vem tentar no Santa Amaro. Santa Amaro praticamente tem essas ruas, essas veias de rua, mas as casas são praticamente na beira do barranco mesmo. Pode passar. Pode passar mais uma foto. Essa foto ficou pequena, mas dá para aumentar. Aqui os indígenas estão conversando no momento de lazer deles. Então estão conversando. Interessante que à noite eles colocam uma televisão e gravam um vídeo na cidade e colocam lá para assistir. Então eles ficam vendo vídeos à noite, mas são vídeos aleatórios, não são vídeos ao qual tem uma função de ensinar nem nada. É um vídeo que é engraçado, tem vídeo engraçado, tem vídeo que é sério, tem notícias, então eles sempre gravam na cidade e levam para o pessoal ver. Eles mesmos fazem isso. Pode estar passando. A esse local, é o local onde a gente estava dormindo, que é a escola. A gente dormimos todo o tempo em rede, ficamos 6 dias dormindo em rede. Não foi um tempo difícil, não. Eu gostei de dormir em rede, algumas pessoas não gostam, acordam com um pouco de dor na coluna, mas no meu caso eu já gostei. Pode estar passando. Aqui eu queria mostrar a praia por baixo, como é a embarcação deles. Aqui, como está seco, eles começam a plantação de melancia e de feijão na beira da praia. Então, como está seco agora, eles começam a plantar. Então, começa a fazer a plantação no meio da praia. Então, eles estão sempre aproveitando o ambiente onde eles estão para plantar e para pegar as coisas, para poder fazer o trabalho dele, as roças dele. Pode estar passando? Pode passar mais uma vez? Aqui é uma festa. Aqui, lá em Boaçu, onde estava o posto médico, nós fomos obrigados a fazer o teste do Covid. Então, eu achei bom fazer, porque mostrava que a gente não estava com o Covid e mostra também que a gente estava interessado em ficar com eles. Então, o teste interessante que o teste deu negativo para todos e nunca tivemos contato com o Covid. E antes de subir para a aldeia, eu tinha feito o teste também. Eu e o Antônio fizemos o teste também antes de subir para a aldeia. Pode estar passando. Aqui nós estamos indo embora, começando a ir embora, só que a foto não está mostrando uma imagem muito boa. Pode passar. Aqui é o seu Daniel e a sua família, ao qual eu falei naquele momento. Então a gente fomos bem recebidos com esse seu Daniel aqui, a sua esposa chamada Morena e os seus filhos. Estejam orando por eles, para que Deus possa abençoar na vida deles e que eles possam estar vindo a conhecer a Cristo. Ficamos um dia lá, passamos uma noite lá para poder conversar com eles também, e eles também que desejam aprender da palavra de Deus, eles desejam conhecer a Cristo, e também tem a necessidade muito grande de aprender o português também. Então a gente precisa também ensinar a eles o português e apresentar a palavra de Deus também lendo, porque eles não sabem ler muito bem. Pode passar. Aqui cheguei em Santa Rosa do Purus, eu peguei o avião para descer para Manuel Urbano, e aqui é a visão por cima de Santa Amaro. Então aqui tem a divisão do rio na parte de baixo, e o rio é todo assim, sinuoso. Pode estar passando. Interessante que a gente descemos em 15 horas, 14 horas mais ou menos, subimos em 16, e o sol sempre estava rodeando a gente, porque o rio é muito sinuoso. Então a gente estava sempre fazendo uma curva, às vezes a gente fazia uma curva tão longa para parar quase no outro lado. Então foi uma viagem tão longa para poder conhecer eles, mas se fosse em linha reta, daria mais ou menos uns 80 quilômetros. De Santa Rosa do Purus até a primeira aldeia. Lá em Manuel Urbano,
eu tive frequentando algumas igrejas lá. E essa aqui é uma igreja que eu frequentei, a Batista Regular. E eles fizeram alguns projetos no povo ribeirinho. Eles levaram algumas cestas básicas e me convidaram para ajudar a colocar no caminhão e também nas pregações da igreja. Aqui eu estou colocando a mercadoria dentro do caminhão para poder levar até o barco. Pode estar passando. Aqui nós estávamos separando algumas roupas para poder doar também. Pode passar. Aqui eu estava ajudando a igreja da Batista lá Regular. Eu dei alguns estudos para eles. Aquela cidade é uma cidade que necessita muito das nossas orações, necessita muito também de missionário, necessita também muito de pastor lá. Por quê? Está faltando pastor. Nessa igreja mesmo está faltando pastor. E eles têm um conhecimento muito raso da palavra de Deus. Então, eu peço também aos irmãos que estejam orando por Manuel Urbano e Santa Rosa também, que necessitam de pastores lá, necessitam de missionário também naquele local. Pode estar passando. Aqui são alguns membros da igreja. Não está completo, porque está que nem a gente aqui, reduzido. Então, quando vai bastante pessoas, chega e tem indígena para poder escutar da palavra de Deus. Pode estar passando. Essa aqui é a Bíblia Colina. Ela foi apresentada há poucos dias lá em Vira, o povo Colina de lá. Eu estou com uma aqui. Vou deixar lá no fundo depois, se alguém quiser ver e conhecer o trabalho de tradução, que é um trabalho muito importante, que se não fosse a tradução, a gente não conseguiria ter a palavra de Deus na própria língua deles. Então hoje os missionários, os indígenas têm a sua Bíblia na própria língua deles, graças aos tradutores. Então estejam orando por esses tradutores, estejam orando por o povo indígena, que agora tem a sua palavra na sua própria língua. Pode estar passando. Aqui é o Glenn, aquele e o seu filho Oliver. Eles vão estar indo agora, em julho, para Manaus. Estejam orando por eles, porque eles vão começar o processo agora deles de conhecer o local de Manuel Urbano, conhecer o povo colina. E que Deus possa estar abençoando a vida deles lá. Pode estar passando. Esse aqui é o pessoal da base em Rio Branco, que é o Elton e a Lourdes. Fazem parte da equipe também, porque eles são aquelas pessoas que dão suporte para a gente. Aquelas pessoas ao qual a gente, quando estiver na aldeia e necessitar de algum alimento, a gente vai estar ligando para ele, para que eles possam estar fazendo a compra e estar encaminhando para a gente. Eles são parte da equipe também. Pode estar passando? É a última? Tá certo. Eu tentei colocar também uma foto do Anthony também, mas acabei esquecendo. Então tem o Anthony e a Shelly, mas a gente viu ele bem no começo. A equipe são todos aqueles que nos ajudam. É a base, é a missão Novas Tribos, a liderança da missão. São vocês que estão sempre comigo, mandando mensagem, orando, contribuindo. Então a equipe é grande. A gente somos instrumentos do Senhor. Quem faz o trabalho é o Senhor. Quem aplica todo o querer lá é o Senhor. Então, quem me conduziu até lá foi o Senhor. Mas quem me sustenta e quem me mantém lá são vocês. Porque se não fosse vocês em oração e outras pessoas, os irmãos da base, a gente não conseguiria fazer tudo isso não. Agradeço muito a vida de vocês. Agradeço a Deus pelo que vocês têm feito por mim. Muitas pessoas aqui mandam mensagem para mim. Muitas me sustentam financeiramente. Muitos eu sei que estão orando por mim. Então, eu sou muito grato pela vida de vocês. E eu estou acompanhando vocês sempre, através do vídeo que o Joãozinho coloca no Facebook, no YouTube. E também tenho orado por vocês também. Vocês estão sempre no meu coração. E espero que vocês também estejam sempre orando por mim. Amém? Amém. Bom, eu ocupei a maior parte do tempo aqui. Então, eu vou estar somente lendo o texto. E vou estar fazendo um devocional. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Isaías 6. Tem 20 minutos ainda.
temos 20 minutos, né? Isaías 6. Mas não sei se é tão ortodoxo. No mínimo 20. Aqui Isaías está começando o processo que Deus chamou ele, que é anunciar ao povo o que Deus iria fazer por causa do pecado do povo. O povo estava em processo de desobediência ao Senhor e Deus precisava de uma pessoa para anunciar o pecado deles e qual seria a consequência do pecado deles. E aqui Isaías está começando o seu processo de levar a eles a mensagem. Então a gente vai estar vendo aqui Isaías pregando para o povo ao qual não vai se converter, ao povo ao qual não vai se transformar, não vai transformar o coração. Por quê? Porque eles iriam para o cativeiro. Isaías não ia ver conversão ali, não ia ver transformação, mas mais para frente vai ver que Deus transformou a vida deles. O povo voltou da terra ao qual estava cativo para a sua terra, para poder habitar lá. Mas Deus estava trabalhando na vida deles, Deus trabalhou na vida deles. No versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui está falando do tempo ao qual o Isaías estava vivendo. Ele é contemporâneo do rei Uzias. Esse rei Uzias, ele se encontra no livro de Reis, 2 Reis 15. Esse rei Uzias, ele não foi mau, ele não foi um rei mau. Só que Deus colocou lepra nele porque ele não derrubou os postes ídolos. Ele não derrubou os postes ídolos e não fez o povo voltar para o Senhor. Então Deus fez o quê? Colocou nele lepra para que possa estar vendo, o povo possa estar vendo que ele é um Deus puro, Deus santo. Então a gente vimos aqui no começo, no ano da morte do rei Uzias. Eu achei interessante isso aqui. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei bom, mas mesmo sendo um rei bom, ele teve suas falhas. Mas ele era rei, mas esse rei morreu. Esse rei teve seu tempo de vida aqui na terra. E o reinado era passado de pessoas a pessoas, não tinha um reinado fixo, não tinha um trono fixo aqui. Mas aqui, se a gente continuar a leitura, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, ele olhou e viu no templo o que? O Senhor sentado no trono. Quer dizer o quê? Um rei, Deus. E esse rei, ele não morre. Esse rei, o trono dele não vai ser passado de geração em geração. Esse rei é um rei santo. E as abas de suas vestes enchiam o templo. O templo representava o tabernáculo. O tabernáculo significava morada. Então quer dizer o quê? O templo ali estava coberto pelo Senhor. O Senhor fazia presença ali. Hoje, nós somos o templo. Hoje nós somos o templo do Senhor. Então o Senhor todo aquele que crê em Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo. Então, nós somos morada. Então nós devemos ter de Deus como rei. Ele tem que ser nosso Senhor. Ele tem que nos conduzir. Ele que tem que transformar a nossa vida. Nós devemos viver de acordo com a vontade dele. Assim como Uzias, nós somos pecadores. A gente vai morrer um dia. Mas todo aquele que crê em Jesus como Salvador, mesmo que morra aqui, vai viver eternamente com esse rei aqui. Vai viver eternamente na presença de Deus. Por quê? Por causa do grande amor dele por nós. No versículo 2, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E no versículo 3 diz: e chamavam, e clamavam, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então podemos ver agora um outro ser celestial que não tem pecado, mas estavam na presença do Senhor com toda a reverência. Com toda a reverência. Tinham 6 asas os anjos,
com duas cobriam os seus olhos, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. Quer dizer o quê? Com duas eles não poderiam ver o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é santo. Mesmo eles sendo seres espirituais, não pecando, eles eram santos. Deus é santo, então não poderiam estar na presença do Senhor por completo. Eles cobriam os pés, por quê? Porque eles não eram dignos de estar perto do Senhor. Mas mesmo assim eles adoravam o Senhor, falando que santo, santo, santo. E com duas eles voavam, estavam sempre na presença do Senhor. Então esses anjos eram anjos que estavam lá para adorar o Senhor e mostrar para a gente o que o Senhor é. A gente, quando nos convertemos, nos tornamos santos perante Deus. Santo significa separado. E aqui está falando que Deus é santo, santo, santo. Quer dizer o quê? Que é uma qualidade de Deus ao qual a gente nunca vai chegar. É um ato perfeito. Ele é totalmente separado. Ele nunca vai ver, nunca vai estar perto do pecado. Por quê? Porque ele é santo, santo, santo. Ele está completamente separado das coisas erradas. E nós como pecadores, a gente dificilmente vai chegar até Deus por nós mesmos. Dificilmente vamos chegar até Deus pela nossa própria força, pela religião. Não, a gente vai precisar de quê? De um Deus santo para nos levar até Ele. A gente sabe que é Cristo. Através de Cristo a gente temos acesso até Deus, mas por nós mesmos não temos. Até mesmo os anjos não são dignos de chegar perto de Deus. Imagina nós, pecadores. O versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando que Isaías reconheceu que ele era pecador. Isaías está falando assim: ai de mim, eu estou aqui à frente do templo e vendo o Senhor, o Rei dos Reis, o Santo, Santo, Santo. Eu sou indigno de estar na presença dele. Agora eu vou morrer, não tem o que fazer. Eu sou pecador. Aí está reconhecendo o seu pecado. Qual o pecado de Isaías aqui? Ele era impuro. Ele vivia no meio de povo impuro. Ele tinha os lábios impuros. Então, ele estava reconhecendo que ele era pecador. Ele estava reconhecendo que era impossível chegar até Deus. Por quê? Porque o homem está separado de Deus por causa dos seus pecados. O homem não tem acesso até Deus. O homem pode fazer o que for, não chega até Deus. Somente através de Cristo. Somente através de Cristo um homem pode ter acesso a Deus. Aí no versículo 5 ainda fala que ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente já viu um monte de qualidade de Deus somente nesse pequeno texto, né? Vimos que ele é santo, santo, santo. Vimos que ele é Rei, ele é eterno, ele é Senhor. E podemos tirar muitas outras. E Isaías está reconhecendo tudo isso. Todas essas qualidades de Deus. E nós também devemos reconhecer toda essa qualidade de Deus e tentar sempre chegar próximo de Deus. De que forma? Lendo a palavra de Deus, conhecendo Ele. Tentando conhecer Ele. Para quê? Para que a gente possa estar nos tornando sempre semelhante a Ele. Por quê? Porque a gente fomos separados. A gente somos, assim como Ele é santo, nós somos santos. Através de Cristo. No versículo 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Então a gente podemos ver aqui que um anjo foi lá e com uma tenaz pegou da brasa do altar e colocou na boca de Isaías. Irmãos, o anjo é tão indigno de ficar próximo de Deus que nem mesmo o altar ele pegou com a mão. Por quê? Porque o altar representava Cristo. No Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, toda vez que alguém iria sacrificar o cordeiro, levava até o sacerdote. E o sacerdote oferecia aquele cordeiro nesse altar. Esse altar era o local ao qual ele matava o cordeiro em substituição daquele pecador.
E nesse altar, ele representava quem? Representava Cristo. Cristo morreu em substituição de nós. Cristo morreu em substituição do pecador. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna através de Cristo. E nesse altar tinha algumas brasas embaixo, ao qual queimava. Então, na lei, eles pediram para uma pessoa levita, toda vez trocar de manhã, para manter o fogo aceso. De manhã, o fogo era trocado, de manhã o fogo era mantido aceso, e de noite era trocado a lenha. Para quê? Para que nunca se apagasse. Então, quer dizer o quê? Que aquela lenha nunca se apaga. Então, Jesus Cristo nunca vai se apagar. Jesus Cristo nunca vai ter um tempo determinado. Ele vai ser eterno, sempre eterno. E aquela brasa representava também Cristo. Então, o anjo pegou com tenaz e colocou bem aonde? Bem na boca de Isaías, ao qual ele falou: eu sou de lábios impuros. Bem no local onde ele falou que é de lábios, ao qual ele tem a sua fraqueza, que é o que? Os seus lábios. Irmãos, o que é qual a nossa fraqueza? Será que a gente tem algum pecado que não é confessado, que não é confessado ao Senhor? Devemos fazer que nem Isaías fez, confessar o nosso pecado ao Senhor. E Ele, assim como fez com Isaías, Ele vai nos perdoar. Por quê? Porque Ele é Deus Santo. O único que pode perdoar pecados é Ele. Então, qual é o nosso pecado? Qual a nossa dificuldade com relação ao pecado? Devemos apresentar diante de quem? Do altar de Deus, de Cristo, para que Ele possa estar perdoando o nosso pecado, e assim podemos ter acesso até Deus. Podemos ter acesso a Deus. E não podemos ficar separados. Por causa de quê? Por causa do nosso pecado. O pecado traz condenação eterna. Mas através de Cristo, nós temos a salvação. Somente Cristo pode nos salvar. No versículo 9 diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aquele ser que é Deus disse lá, disse para Isaías, disse para todos, né? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Quem vai para o nosso lugar? Quem vai pregar para esse povo? E o que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, envie-me, Senhor, eu estou aqui. E tem um detalhe aqui. O Senhor falou: quem há de ir por nós? Aqui está a presença da Trindade aqui. Está tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui, nesse momento está a Trindade aqui. Então Deus é completo sempre. Deus é sempre completo. Em todo lugar onde que a gente for, Deus está com a gente. A Trindade está com a gente. Por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles não são divisíveis. Eles não se separam. E na continuação aqui, eles fazem o chamado e Isaías fala assim: estou aqui. Envie-me a mim, Senhor. Eu estou aqui. Repare, antes mesmo, Isaías está falando: eu sou pecador, de lábios impuros. Agora ele está falando: eis-me aqui. Irmãos, para poder a gente ter um contato e ver a glória do Senhor, primeiramente tem que reconhecer que somos pecadores. Depois a gente tem que estar à disposição dele, assim como Isaías fez. Mas a gente vê na Bíblia pessoas que deram desculpa, como Moisés deu desculpa, falando que tinha a língua com dificuldade de falar. Vemos Jeremias falando que era muito novo. Mas mesmo eles falando que tinham dificuldade, Deus usou eles. E Isaías também. Mesmo ele falando que era pecador, Deus usou eles. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer usar as pessoas. Deus quer usar todos nós. Para quê? Para que a obra dele possa estar sendo revelada àquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo como Salvador. E qual é o nosso trabalho? Simplesmente levar a palavra de Deus para todos. Assim como Isaías fez. Eis-me aqui. Depois no versículo 8 diz: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Versículo 10: tornai insensível o coração deste povo, endurecer os ouvidos, e feche-lhes os olhos, para que não venham
ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, que se converta e sejam salvos. Então, Isaías iria pregar e o povo não ia se converter. Por quê? Por causa da dureza do coração deles. Eles estavam com o coração duro. Eles estavam com os olhos voltados a quem? Aos deuses deles. Eles não estavam querendo saber do Senhor. Então Isaías iria pregar e o povo não iria se converter. Por quê? Porque eles estavam com o coração duro. Irmãos, quantas pessoas hoje não temos em nossa volta que necessitam de ouvir a palavra do Senhor, mas quando ouvem, estão com o coração duro? Por quê? Porque eles não querem aprender do Senhor, eles não querem ouvir do Senhor. Mas qual que é o nosso trabalho? É fazer que nem Isaías. Mesmo que não venham a se converter, devemos pregar. Mesmo que eles não venham a se converter, devemos anunciar a palavra de Deus a todos. Por quê? Porque é a ordem do Senhor. Mas também, podemos ver também, crentes que têm o coração duro. Crente de coração duro. Mas de que forma? Às vezes Deus quer que você anuncie a palavra de Deus para o seu familiar, seus vizinhos, o seu colega de trabalho. Às vezes Deus dá a oportunidade da pessoa pregar a palavra de Deus, mas a pessoa faz o quê? Se esconde. Isso é um coração duro também. Às vezes os crentes também são. Então, muitas das vezes devemos fazer o quê? Levantar e orar ao Senhor para que Ele possa dar uma oportunidade para a gente pregar da palavra de Deus e ter coragem e disposição para pregar a palavra de Deus. E para isso, para a gente poder ter essa disposição, devemos estar firmados na palavra. Devemos estar estudando sempre a palavra de Deus. Devemos estar sempre próximo do Senhor. E de que forma a gente vai estar próximo do Senhor? Lendo a palavra de Deus. De que outra forma a gente pode estar próximo do Senhor? Orando ao Senhor. De que outra forma a gente pode estar próximo do Senhor? Reunidos, como irmãos, orando uns pelos outros, como igreja. Então, irmãos, o que eu tinha para falar hoje era isso. Então a gente vimos hoje que nosso Deus é um Deus que tem muitas qualidades. Ele é rei, um rei eterno. Ele é santo, santo, santo. Ele é um Deus que perdoa nossos pecados. Ele é um Deus que envia. E só basta a gente estar dispostos a obedecer esse ID dele. Amém? Pode ser? Tá certo, então eu vou estar orando. Deus querido, Deus amado, muito obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu. Deus está aqui para louvar o Senhor, escutar a sua palavra. Pai, ajude-nos a Deus a sempre estar com disposição para ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente, com disposição para ler a sua palavra, com disposição também para poder falar da sua palavra para todas as pessoas, ó Deus querido. Abençoe a nossa semana, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.